O Cessna Skymaster se destaca como um testemunho de opiniões polarizadas no design de aviões, comandando admiração absoluta de alguns e rejeição total de outros. Para alguns entusiastas, ele é aclamado como uma invenção notável, comparável ao pão fatiado. Por outro lado, os detratores o descartam como uma mera imitação de um gêmeo. Independentemente das opiniões divididas, com quase 3.000 unidades produzidas, o Skymaster é um sucesso. Em 1959, 4 anos após o lançamento do elegante 310 da Cessna, rapidamente se tornou um dos aviões mais bem-sucedidos no mercado. No entanto, seu alto preço de $60 mil tornou-o inacessível para muitos pilotos ansiosos pela capacidade de vários motores. Comprometida em atender diversos segmentos de mercado, a Cessna encarregou seus designers de criar um bimotor leve mais acessível, capaz de operar em terrenos pequenos ou irregulares e alcançar velocidade de cruzeiro de cerca de 180 milhas por hora. Como o 310 não oferecia nenhuma solução de adaptação com bom custo-benefício, os designers tiveram que começar do zero. Eles exploraram uma série de configurações: asa alta, asa baixa, empurrar-puxar, tandem e layouts convencionais de gêmeos, antes de se decidirem pelos seus designs. No fim de janeiro de 1960, eles tiveram aprovação para seguir com um design de asa alta e gêmeos em tandem. Designado como modelo número 336, esta aeronave bimotor seguiria o projeto dos monoplanos de asa alta da Cessna, com um motor na frente e outro atrás, um propulsando e o outro puxando. Seu corpo distintivo seria posicionado entre lanças nas asas, levando a uma montagem de cauda com estabilizadores verticais duplos e um único horizontal. Além disso, o design permitiu serendipitosamente a utilização de muitas peças e montagens comuns, com outros modelos de motor único da Cessna, embora isso não fosse um requisito inicial. Essa decisão não só reduziria os custos de fabricação, mas também tornaria a aeronave atraente para pilotos que estão progredindo de aviões monomotores devido à sua acessibilidade. A propulsão viria de 2 motores Continental Winnow 360, cada um com 210 cavalos de potência. O design era inovador, mas tinha desafios que requeriam soluções criativas. A equipe primeiro teve que dominar as complexidades das configurações pusher. Eles descobriram que os motores pusher, que propulsionam o avião por trás, são um pouco mais eficientes que os motores puller. Porém, descobriram que os motores traseiros enfrentam problemas de resfriamento devido ao fluxo de ar irregular em torno da fuselagem. O design inicial do sistema de resfriamento usava colheres na borda de fuga da asa para puxar o ar, que saía atrás do motor por tubos amplificadores complexos. Porém, os testes de voo mostraram que uma abertura ampla e simples na traseira da capa do motor bastava para a saída de ar. Porém, essa solução aumentou o ruído na cabine. Para contrariar isso, uma colher móvel foi adicionada no topo da capa e um ventilador instalado na parte de trás para ajudar a reduzir o ruído. A equipe de engenharia identificou e solucionou problemas nos cabos de controle. Eles passaram os cabos de controle da cauda pelos suportes da asa, resultando em um sistema complexo e de alta fricção, devido às muitas polias em ângulos estranhos. O problema de fricção foi significativamente reduzido quando eliminaram 7 polias do sistema durante os testes de voo. Os componentes de gerenciamento de combustível foram estrategicamente posicionados, com bombas auxiliares nas bordas de ataque das asas e tanques de SAMP de 3/4 na área da cauda abaixo das asas. Além disso, a aeronave estava equipada com grandes flaps Fowler posicionados fora das estruturas, constituindo 30% da corda da asa e medindo 8 pés de comprimento, e ailerons que tinham 5 pés de comprimento e representavam 29% da corda. A aeronave tinha uma aparência notável e distinta, um pouco comprometida quando o trem de pouso fixo, com carenagens de roda, foi anexado. O impacto estético dessa adição prática foi comparado com humor à desarmonia de ver uma Miss de biquíni usando botas militares grandes. O 336 ocorreu em 28 de fevereiro de 1961. O piloto de teste Bill Thompson elogiou as capacidades de decolagem, subida e conforto da aeronave. Porém, ele indicou problemas com a estabilidade longitudinal e a autoridade de elevador insuficiente, atribuindo isso ao controle de alta fricção. Após algumas reformulações e melhorias, um segundo protótipo decolou em março de 1962. Pouco mais de um ano depois, o primeiro Skymaster chegou ao seu cliente.
Para a segurança da aviação, o 336 foi visto como uma aeronave revolucionária. A falha de um motor, especialmente o traseiro, tinha um efeito mínimo no manuseio da aeronave, graças às hélices contrarrotativas que anulavam o torque e o fator P. Além disso, o Skymaster ostentava uma velocidade de stall de 52 nós sem motor. Potência e flaps acionados. A mídia comemorou a introdução da aeronave, mas ela não conseguiu cativar a comunidade de aviação geral. No seu primeiro ano de produção, a Cessna vendeu apenas 239 unidades. As características de segurança, projetadas para facilitar o gerenciamento de falhas de motor, foram recebidas com ceticismo por muitos pilotos experientes que preferiam técnicas tradicionais de manuseio de motor desligado. Além disso, a aeronave tendia a atrair pilotos menos experientes, o que levou a uma distorção nas taxas de incidentes e acidentes relatados. Um dos maiores desafios dos pilotos era reconhecer quando o motor traseiro falhava, pois os sistemas de controle do motor não eram infalíveis. O manual do piloto recomendava monitorar os instrumentos e aumentar o acelerador do motor traseiro para detectar alterações no som. A estética da aeronave também contribuiu para a sua recepção morna. Não tinha a elegância do 310, nem superava a velocidade do 210. No entanto, tinha potencial. Quando o 336 estava disponível para compra, a Cessna já estava no processo de melhorar seu design, semelhante a refinar a aparência da Miss América removendo as botas militares antiquadas. Isso nos leva ao Super Skymaster, mas primeiro, vamos olhar as variantes. O Cessna Skymaster teve várias variantes que evoluíram para atender necessidades civis e militares ao longo do tempo. O desenvolvimento começou com o 327 Baby Skymaster, uma versão reduzida e com 4 assentos do. Ele apresentava. O avião fez seu primeiro voo em dezembro de 1967. Apesar de seu potencial, o projeto foi interrompido em 1968 devido à falta de interesse comercial. Apenas um protótipo foi concluído e enviado para a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço para testes em túnel de vento. O 336 Skymaster, modelo de produção, era equipado com 2 motores Continental IU-360, A de 195 HP. 195 dessas aeronaves foram construídas. Este modelo foi sucedido pelo 337 Super Skymaster, que apresentava trem de pouso retrátil, nariz redesenhado, nova entrada de motor traseiro e um ângulo de incidência de asa maior. Era alimentado por motores 100 Continental e No. 360, 100 de 210 HP mais robustos, com 239 unidades produzidas. Após isso, veio uma série de melhorias incrementais. O 337A com pequenas alterações, o 337B, com peso bruto de decolagem aumentado e pacote de carga opcional no ventre. O turbo-alimentado T300 e 37B, que melhorou significativamente o desempenho. E então, 337C, 500 e F, cada um introduzindo seu próprio conjunto de refinamentos, desde novos painéis de instrumentos até pontas de asa curvadas. A variante 337G trouxe melhorias significativas, como uma entrada de ar dividida, flaps aperfeiçoados e uma hélice frontal maior. Uma versão pressurizada, a P337G, também foi produzida, trazendo o conforto de uma cabine pressurizada para a linha Skymaster. As versões militares incluíam a 337.000, designada como O-2 Skymaster no serviço dos Estados Unidos da América. O O-2A foi usado para controle aéreo avançado e observação pela Força Aérea dos Estados Unidos da América, e o O-2B foi adaptado para a guerra psicológica. Mais avançados eram as versões O-2T e O-2TT de 2 turbopropulsores, apresentando potentes motores Allison, asas mais longas e dispositivos de elevação aprimorados. Além disso, os modelos Summit Century 02337 e Lynx atendiam a requisitos militares específicos, como os da Força Aérea da Rodésia. O fabricante do Super Skymaster errou ao avaliar o mercado, assumindo que haveria grande demanda por um gêmeo de engrenagem fixa acessível e seguro, porém não elegante, com velocidade de cruzeiro modesta de 173 milhas por hora. No entanto, descobriu-se que os consumidores eram principalmente atraídos pelos termos acessível e gêmeo, sem muita preocupação com os outros atributos. Converter o trem de pouso fixo em um sistema retrátil envolveu várias compensações.
A Cessna acreditava ter encontrado e resolvido este desafio nos anos 50 durante a transformação do 180 no 210. No entanto, integrar um sistema de trem de pouso retrátil na estrutura do Skymaster provou ser ainda mais difícil. A aparência estranha da aeronave com seu trem de pouso meio retraído ou estendido se tornaria icônica. O mecanismo de trem de pouso, implementado pela Cessna, também reduziu a folga da aeronave em 4 polegadas. Retirar o arrasto do trem de pouso mudou significativamente as características de voo do avião. O ângulo em que a asa foi ajustada aumentou em 2,5 graus, e a capota do motor foi redesenhada para ter uma inclinação para baixo maior. As alterações no motor traseiro incluíram a remoção da entrada de ar e do ventilador associado. O elevador da aeronave foi aprimorado com um cabo de 4 polegadas, e as barbatanas ventrais foram reduzidas em 6 polegadas. A equipe de engenharia decidiu incorporar flaps de asa no local onde a cauda se conectava. Contudo, durante os testes, descobriu-se que esses 25 graus, em contraste com a 40 graus, permitida para os flaps externos. Em resposta a 300 kg no peso máximo de decolagem e expectativa de melhor desempenho, os clientes pediram maior capacidade de assentos, solicitando configurações para acomodar 5 ou 6 ocupantes. Para atender a essas demandas sem comprometer o espaço interno, os engenheiros criaram um design para um compartimento de carga externo a ser acoplado à barriga da aeronave. Para detectar um motor traseiro inoperante ou ocioso, uma solução foi implementada aumentando sua velocidade de marcha lenta em 50 rotações por minuto, criando uma diferença de som distinta do motor dianteiro. Além disso, o manual do piloto recomendou priorizar o acelerador do motor traseiro durante as operações em solo e a sequência inicial de decolagem. Com a introdução de trem de pouso retrátil, entre outras melhorias, o que antes era considerado uma aeronave pouco atraente se transformou em uma máquina aerodinâmica capaz de atingir 200 milhas por hora. A versão melhorada, conhecida como Super Skymaster, fez seu voo inaugural em 30 de março de 1964, com as entregas do modelo de 1966, começando no outono de 1965. Tentativas de desenvolver um modelo 337 com asas de balanço foram realizadas em dezembro de 1965, mas a leve melhoria no desempenho não justificava o complexo design estrutural e o aumento de peso associado, levando ao cancelamento do projeto no ano seguinte. A incorporação de um sistema turbo em 1967 no 337 aumentou sua velocidade de cruzeiro para 225 mph e permitiu que ele atingisse altitudes superiores a 30.000 pés. O Skymaster pressurizado entrou no mercado voando a 235 mph. Foi precificado a partir de 76.500 em 1973, com um custo médio equipado de $98 mil, que quase dobrou para $100 mil até 1980. Porém, em seus 8 anos de produção, somente 98 unidades foram comercializadas. A aeronave era carinhosamente referida por vários apelidos como Mixmaster, Push-Pull e Push-Me-Pull-Me, mas oficialmente era designada como Super Skymaster para todos os 337 modelos, de 1965 até 1971. De 1971 até o final de sua produção em 1980, a aeronave era simplesmente conhecida como Skymaster. Entre 1967 e 1970, a Cessna fabricou 144 O-2, as militares e 30 O-2Bs. Porém, não foram produzidos modelos turboalimentados de 1972 a 1977. O modelo 327 surgiu pouco após a introdução do Super Skymaster, como uma variante menos potente do 337. Ele compartilhava o mesmo design externo que seu homólogo maior, mas tinha uma cabine para 4 e uma asa de fluxo laminar em balanço similar à do 210. Ele estava equipado com motores Lycoming U320 de 160 hp. A velocidade máxima prevista para o 327 era de 190 mph, com métodos de construção e design estrutural menos complexos. No entanto, o desempenho ficou aquém das projeções. O protótipo acumulou 39 horas de voo antes de ser atualizado em maio de 1968, com 2 motores IO360 de 180 cavalos de potência.
Com esses motores, pesando 3.500 libras, sua velocidade máxima atingiu 198 mph, mas esse desempenho ainda não rivalizava com o Piper Twin Comanche. Após mais 44 horas de testes, o projeto foi descontinuado em agosto de 1968. O único protótipo que havia sido construído foi então doado ao Centro de Pesquisa Langley, da Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço, onde foi utilizado em experimentos envolvendo hélices com dutos em seu túnel de vento em escala real. Em conclusão, a história do Cessna 336 Skymaster é uma de engenhosidade e da interação matizada das demandas da indústria da aviação. Como uma aeronave pioneira de 2 motores com um design push-pull, o 336 garantiu um lugar único nos anais da aviação, comercialmente bem-sucedido, com quase 3.000 produzidos, apesar das críticas mistas. O design da aeronave, enfatizando a redundância em cenários de falha do motor e a comunalidade de peças com outros modelos Cessna, foi inovador, mas não sem desvantagens, como problemas de resfriamento e complexidades de controle. O Skymaster destacou os compromissos da Cessna em evoluir, transitando para o mais avançado 337, com melhorias atendendo às tendências de mercado e tecnológicas. Durante sua jornada multifacetada da concepção à desativação, o Skymaster refletiu a busca da indústria para harmonizar segurança, desempenho e estética. O Cessna 336 Skymaster, em todas as suas formas, perdurou como testemunho de uma época em que a aviação expandia seus horizontes, refletindo o avanço entusiasmado de seu tempo.